Agora, fiscalização do Tribunal de Contas, depois da reclamação, do acionamento do Jornal da IP, esteve em Araraquara, acho que Ernesto ou Zé Roberto, você pode trazer informação, porque constatou falta de organização e falta de controle na distribuição de medicamentos. O Zé Roberto pode contar toda a história. Eu quero que você preste muita atenção, porque é um relatório de mais de 60 páginas, né, que nós tentamos condensar aqui os pontos mais importantes. Tem muitos elogios, tá? Preciso registrar isso aqui, mas tem alguns apontamentos que me parecem questão de gestão, de ajuste para que a coisa funcione melhor. Pois não, Zé Roberto? Mais um caso levantado em primeira mão pelo Jornal da IP, líder absoluto de audiência, não só em Araraquara, como em toda a nossa região. Vamos lá. No dia 3 de abril, equipes do Tribunal de Contas do Estado visitaram algumas unidades de saúde para fiscalizar o serviço de assistência farmacêutica. Foram fiscalizadas a USF do Vale do Sol, o Dr. Euclides Crossi, a CMS do Jardim Iguatemi, Quimico e Uta, a USF do Parque Residencial São Paulo, que tem o nome de Gustavo de Moraes Júnior, e a ESF Dr. Wilson Antunes Pereira. Além das unidades acima, também foram realizadas visitas ao Almoxarifado Central dos medicamentos do município de Araraquara. Uma das constatações foi de que não há controle periódico suficiente para verificar o estoque de medicamentos, mesmo o setor possuindo as ferramentas para isso. Em duas das unidades visitadas, os controles de estoques das farmácias não se mostraram eficazes. Nos testes amostrais, houve divergência dos saldos de medicamentos e insumos constantes no sistema de estoque, quando comparados com a contagem das quantidades existentes no local. Eu tenho até uma tabela que está no relatório, Zé Roberto, para mostrar. Então, o que o Tribunal de Contas está dizendo? Olha, nós fomos em 2 unidades e o controle não está perfeito. Então, tem divergência entre o que mostra o sistema e o que tem ali de fato. Isso é muito perigoso, porque pode ser só um descontrole, pode ser só uma questão de dar baixa no sistema, como pode ser desvio. Então isso é muito grave, quer dizer, mandam 56 caixas, mas no estoque tem 55. Olha só, por exemplo... não era nem esse não, mas tudo bem, pode deixar isso aí, ô Major. Isso aí mostra, só para o nosso ouvinte entender, o número de medicamentos em falta em cada data. Então começou lá, 6 de janeiro tinha 57. Você percebe que vai aumentando, né? Dia 13 de janeiro faltavam 64 da lista, dia 20, 65, dia 27 de janeiro 78, dia 3 de fevereiro, virou o primeiro mês, 80, dia 10 de fevereiro 85, dia 17 de fevereiro 91, quer dizer, entre janeiro e fevereiro a coisa só foi aumentando, começou a normalizar a partir de março. Então acho que no início da gestão, não sei se a nova equipe entrou e até entendeu o que estava acontecendo, foi aumentando essa falta de medicamentos. Está aí, ó, constatado com dados do município pelo Tribunal de Contas. Nós não inventamos nada. A coisa foi piorando nos primeiros 2 meses de gestão, depois começou a normalizar. Mas ainda, olha, no dia 3 de abril, ainda estava no mesmo número de janeiro. Ou seja, a coisa não avançou. Ela piorou, depois ela voltou a ficar ruim. Mas melhorar, não melhorou. O que mais o Tribunal de Contas constatou, Zé? Constatou também que o município de Araraquara possui um almoxarifado central de medicamentos ao qual cabe abastecer as demais unidades. No dia da visita, o estoque de 56 medicamentos estava zerado, o que corresponde a aproximadamente 20% dos itens fornecidos pelo município. Já em relação aos demais materiais médicos básicos para uso interno e distribuição das unidades de saúde, como por exemplo tiras, reagentes para medicação de glicemia, luvas cirúrgicas e catéteres intravenosos, a mesma relação demonstra que faltavam 17 itens. As informações dão conta de que o desabastecimento observado no dia da visita não é caso pontual. Os dados evidenciam que desde a primeira semana do exercício de 2025, há falta de estoque de percentual relevante dos medicamentos distribuídos pelo município. Isso que foi mostrado nessa tabela, exatamente, né, Luiz? Por fim, também se constatou que nenhuma das unidades visitadas organiza filas por critérios objetivos para entrega de medicamentos quando retornarem aos estoques.
Outra coisa preocupante, né? Porque você nunca sabe qual que é a demanda se não está organizado. Quer dizer, o que o tribunal está dizendo é que não tem fila. Ah, faltou. Então você não organiza essa entrega para que assim que o medicamento chegar de volta à unidade, você sabe quem procurar. O Zé Roberto está esperando aqui esse aqui, o Ernesto está esperando aquele outro. Não tem fila, não tem organização. Inclusive, o tribunal fez outros apontamentos. Mostra as imagens que estão também no relatório. Por gentileza, Major. O veículo utilizado na distribuição dos medicamentos, sistema de refrigeração não estava funcionando. Então você tem um veículo que leva a carga de remédio sem refrigeração. Está ali a imagem. E a próxima imagem, aí eu vou entender por que não tem organização no setor. Este é o setor de remédio. Você acha que alguém tem controle sobre quantitativo no meio disso aí? Então, o tribunal diz o seguinte: imagem demonstrando a necessidade de adequação, de ampliação e organização do almoxarifado central de medicamentos. Não tem organização, não tem onde armazenar, a coisa fica lá encaixotada e aí a desorganização parte do almoxarifado central para as unidades básicas de saúde que não fazem controle de fila. Então, se o cidadão tem que ficar indo no posto, ele nunca é acionado, tem que ficar indo no posto toda vez para saber se chegou, se não chegou. Aí enfrenta uma fila, perde tempo, muitas vezes não tem o medicamento. Você vê que é falta de gestão, não é só falta de medicamentos, né? Quando a gente foi questionado naquela ocasião, conversei com o secretário de saúde, o doutor Abelardo, ele disse que a prefeitura passada tinha deixado algumas dívidas e os laboratórios, alguns se recusavam a mandar remédios porque não foram pagos. Então eles estavam pagando uma parte para receber outra. Não é só isso. Pelo relatório do Tribunal de Contas também falta gestão e a gente aponta aí com números e com imagens. Agora me diga uma coisa, a Almoxarife tem um curso especial para isso? Não tem um curso universitário para isso? Existe, Madalena, algumas exigências. Tem que ver o que se exige para ocupar essa função. Mas normalmente empresas são pessoas formadas em logística, né? Você não é almoço, você tem conhecimento em logística, organização, transporte, armazenamento. Tem que ter uma qualificação. Mas o almoxarife é aquele que separa todos os itens, deixa ali tudo organizadinho. Quando você está precisando hoje do remédio tal, tá não, aqui. Mas sob a orientação de quem é formado em logística. Agora o que a gente vê ali, aqueles caixotes jogado ali no meio, isso aí tudo mostra uma falta de organização completa, né? Completa, que isso tem um risco para as pessoas, você sabe? É uma coisa assim assustadora, Deus me livre. E a falta de controle, não estou dizendo que tem, mas é um campo farto para desvio, para corrupção, para uso indevido, quer dizer, você não controla. Quantas mil caixas de remédio tem aí? Não dá nem para entrar ali no meio dessa fila quer de dizer, caixa. é uma situação que precisaria ter toda uma revisão, uma reformulação da situação que está aí pode ser um problema até estrutural, né, Madalena? De repente precisa de uma sala maior para poder acomodar tudo. De repente isso aí não é suficiente. Para ter uma boa gerência, para ter uma boa funcionalidade do local, se for um local apertado desse jeito, de repente não dá certo. É essa desigualdade que a gente se revolta, né? O tribunal fez a sua parte, indiscutível. Mas aí você vai comparar a estrutura que o tribunal tem, inclusive aqui em Araraquara, uns palacetes suntuosos lá no Morumbi, e a estrutura talvez que o almoxarife central de farmácia tem, né? Tinha que inverter, né? O tribunal ir lá para o almoxarife ir lá para o tribunal, que as coisas funcionariam melhor.